Olá, professor, olá, professora. Estamos aqui em mais um episódio do Profcast, o podcast da Academia de Talentos Ânima, um bate-papo de professor para professor. Meu nome é Homero Nunes, eu sou professor aqui da UNA, em Belo Horizonte, e também trabalho aqui na VPA, na Academia de Talentos, sempre com os professores aí nos horários coletivos, no antessala e aqui no Profcast. Apresenta o Profcast comigo a professora Daniele de Oliveira. Ei, Dani, se apresenta aí também para o pessoal. Olá, professores e professoras. Eu sou a professora Daniele de Oliveira, sou especialista acadêmica da Academia de Talentos e divido aqui o nosso podcast aí, como o professor Homero falou, esse bate-papo de professor para professor, que hoje traz aí um convidado especial, o professor Carlos Fernando Colares, que é médico, professor e pesquisador com vasta atuação em aprendizagem baseada em problemas, pesquisa em educação médica, construção de cursos e currículos em educação médica e avaliação de competências profissionais pela Universidade de Maastricht. E também é diretor de inovação e qualidade acadêmica aqui na Inspirali. Esse é mais um episódio do Profcast. Professor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniele. Muito obrigado, Homero. É um prazer estar aqui. Professor, começando aqui o nosso Profcast, fazendo referência ao seu livro. Para quem não sabe, o professor Carlos Colares lançou um livro chamado Hackeando o Estudo. E eu já começo perguntando isso, né? Sobre o título. Que título é esse? Né? O que quer dizer isso, hackeando o estudo, professor? Né? Isso diz respeito à questão da economia da atenção na sociedade atual, a um modelo de ensino obsoleto? O que é hackear o estudo? É uma ótima pergunta, Homero. Porque, assim, o esforço sem método pode virar desperdício, mas o método sem esforço também não existe. E quando a gente vai estudar a ciência da aprendizagem, que muitos gostam de chamar hoje em dia de neurociência da aprendizagem, a gente não tem atalho, né? O que as evidências científicas mostram para a gente é uma direção do que fazer, quais são as técnicas mais eficazes. A inspiração desse livro veio de um programa que existe lá na Universidade de Maastricht, chamado Study Smart, em que eles pegaram uma revisão sistemática de um pesquisador, o Dunlowski, e nessa revisão sistemática ele e os colegas dele revisaram 395 artigos científicos. E eles fizeram um ranking, sabe? Tipo de uma classificação da utilidade e do impacto de 10 diferentes técnicas de estudo. E aí a ideia era, lá na Holanda, né, ajudar os estudantes a aprender como aprender melhor. Aprender a aprender, né, em outras palavras. E aquilo, sabe, me chamou muito a atenção. E eu pensei, depois que eu voltei para o Brasil, em 2022, eu pensei, puxa, tinha que ter algo assim aqui no Brasil, né? Tinha que ter um conteúdo voltado para ajudar o estudante a estudar. E aí eu pensei em criar uma coisa que fosse de fácil leitura, que fosse amigável para quem estivesse lendo, e que eu não precisasse convencer as pessoas do que está escrito, sabe? A ideia é propor algumas atividades. Então, o livro não é só uma leitura, né? É uma experiência. É propor algumas ações que, se a pessoa toma a atitude, né, de fazer essas ações que estão ali sugeridas no livro, ela mesma possa experimentar o impacto dessas técnicas na sua vida. Daí não preciso convencer, né? A pessoa mesmo vai se convencer ali fazendo as atividades conforme está lá no livro. É claro que nós vamos perguntar aqui sobre essas técnicas, né, e como que a gente estuda melhor, mas o começo do livro traz uma provocação, né? Que a gente está estudando errado, assim. É, você considera que nós estudamos errado? Por que nós estudamos errado? Eu digo o seguinte: a maior parte das pessoas estuda utilizando técnicas que não são tão eficazes. E quais são essas técnicas que são pouco eficazes? Ler várias vezes, grifar, sublinhar, usar marca-texto, porque isso dá uma ilusão de conhecimento, né? Dá uma familiaridade. Você pode até ter uma certa fluência,
mas não fixa lá na memória de longo prazo. Por isso que muita gente lê, fala, nossa, me esforcei tanto, tirei 0 na prova, tirei nota baixa. Nossa, mas eu li tanto, eu estudei tanto. Por quê? Não é justo, né? Porque não utilizou as técnicas certas. Ficou ali naquele estudo que não exige muito esforço, não exige muito desconforto. Então, o segredo é que tem que ter um pouquinho de desconforto. Aquela história do no pain, no gain, sabe? É muito real, é muito real. E aí entra a coisa da analogia, que eu acho que a principal analogia que eu faço é uma metáfora, né? Eu acho que é a principal mensagem do livro, né? Eu já tinha mencionado isso em outras ocasiões e tal, e eu fiz questão de destacar isso no livro, no material de divulgação também, que é, acho que uma metáfora, uma analogia muito poderosa, que eu digo que aprender deve ser como respirar. Precisa ter tanto o momento da inspiração quanto o momento da expiração. Paradoxalmente, ironicamente, o conhecimento, para ele entrar de verdade, você precisa forçar ele a sair de você. E isso em inglês tem um nome, é o retrieval practice. Tudo que você faz para se desafiar é o que vai fixar de verdade. É isso aí. É a mensagem mais importante. Se você sair desse podcast com essa mensagem, com essa noção, e que é nesse movimento de botar para fora que vai imprimir lá no hipocampo, vai imprimir lá no lobo frontal, é isso aí que mais importa. É a mensagem mais importante do livro é essa. Tem muitas outras coisas, né? Mas essa eu acho que é a principal. Quando a gente pensa, né, na nossa memória de trabalho, ela é limitada. A gente consegue gravar ali 3, 4, 5 conceitos, algumas pessoas um pouco mais, mas ela é limitada. A nossa memória de longo prazo, ela é ilimitada, ela é infinita. Então, como fazer essa passagem da memória de trabalho, que tem um prazo super curto, para aquela memória de longo prazo que fica e não vai embora? Aí tem muitas técnicas, né? Então, uma delas, por exemplo, é você se testar. De todas as técnicas de estudo que foram estudadas ali na revisão sistemática do Dunlowski, a que mais funciona é esse retrieval practice, essa prática de resgate do conhecimento, de recuperar uma informação com autotestagem. Um período curto, por exemplo, de 10, 15 minutos de teoria. Tá pensando isso como professor, né? Como é que a gente pode usar isso para aula? Você ter lá um microlearning ali de 5, 10, 15 minutos, e aí antes de passar para o próximo tópico, você faz umas perguntas para a sala. Não precisa nem usar Mentimeter ou Kahoot, essas ferramentas digitais, né? Pode ser via oral mesmo. Fazer perguntas para puxar do pessoal essa compreensão. Serve já para ajudar nessa passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Uma das coisas que eu costumo mencionar muito é a questão do erro. Porque quando a gente faz uma predição, quando a gente faz um chute educado, digamos assim, na hora de tentar responder uma pergunta, quando a gente é confrontado com o erro, quando a gente recebe um feedback, isso tem um impacto maior na aprendizagem do que quem acertou. Então, quem errou vai ter mais condição de gravar aquilo na memória de longo prazo. Então, uma dica boa para o professor, por exemplo, antes mesmo de fazer qualquer pergunta, antes mesmo de dar qualquer teoria, é já fazer uma pergunta provocativa, para já estimular essa predição. Porque daí, quem errar vai aprender mais. O uso estratégico da avaliação para otimizar a aprendizagem, eu acho que é a principal oportunidade e é a mais desperdiçada, mais perdida de todas, sabe? Muito interessante isso aí que o senhor traz, professor. Aí eu lembro quando você fala no seu livro sobre o contexto, né? Mudar o contexto ajuda também a aprender mais, né? A assimilar melhor os conteúdos. E aí você traz também uma coisa interessante aí na sua fala, que eu acho que conecta muito com a taxonomia de neuroaprendizagem que a gente traz hoje dentro do contexto aqui, né, da nossa matriz, para dentro da nossa sala de aula, que é exatamente essa ideia de que trabalhar os conteúdos de formas microprocessadas, vamos falar assim, né? De ter aquele momento de conexão, traz aquela primeira pergunta, né? Estimula o aluno a trazer um conhecimento prévio que ele tenha, né? E a gente percebe que isso vai fazendo todo o sentido dentro do contexto.
Mas aí a gente percebe uma coisa muito interessante que você traz no seu livro, uma máxima de muitas que você traz. Eu fui guardando todas assim, mas tem uma que eu gostei muito porque traz muita proximidade com a minha realidade, que é o seguinte: quando a gente traz a taxonomia para dentro da nossa aula e a gente constrói esses momentos ali de provocar o aluno, de fazer ele estabelecer uma conexão, fazer ele avaliar, dele retomar o conteúdo, né, dele experienciar, isso gera um incômodo no aluno. O aluno para assim, você fala, vou te dar 5 minutos, pensa direitinho, o aluno precisa de uns 10, 15, porque aquilo parece que gera uma ebulição dentro. E aí eu me lembrei de uma máxima que você traz no seu livro, que você diz assim, que a aprendizagem de verdade, ela dói um pouco. Então, eu diria que aprender talvez seja como criar músculo, né? Você precisa sentir aquele incômodo, aquela dor pós o exercício, a aprendizagem, para que a A coisa Dani é aconteça. atleta, viu, professor? Por isso que ela está Olha só. perguntando, porque no pain, no gain, Eu falei, ela é opa! corredora, maratonista. Então, se o aprendizado está parecendo fácil demais, muito provavelmente você não está aprendendo tanto quanto você acha que está aprendendo. Então precisa sim sair da zona de conforto, né? Precisa sim ter um certo desconforto, um certo incômodo. Isso tem um nome, tá? Na literatura a gente tem o nome em inglês desirable difficulties, as dificuldades desejáveis. E tem um outro termo que é correlato, mas não é sinônimo, que chama luta produtiva. Luta produtiva. Então, você vê que tudo está direcionando, né, para que a gente valorize esses momentos em que o aluno está ali se batendo para resolver um problema, resolvendo para entender uma coisa, se batendo ali para resolver um exercício. Esse se bater é fundamental, sabe? Porque o que vem fácil, vai fácil, não tem jeito. Então, assim, eu costumo brincar dizendo, né, que a zona de conforto é onde os sonhos vão morrer. É o cemitério de sonhos, sabe? Então a gente tem que fugir da zona de conforto a todo custo. Agora, uma coisa importante: apesar da gente saber o valor da luta produtiva, das dificuldades desejáveis, existe um pré-requisito que não pode ser abandonado, que é o da segurança psicológica, né? O aluno ter esse direito de errar, né? Não ser julgado, não ser menosprezado, não sofrer bullying, não ser ridicularizado por conta do erro. O erro é uma oportunidade de aprendizagem, gente, sabe? Não tem que estigmatizar ninguém por causa de erro, não, tá? Pelo contrário, né? O aluno que se voluntaria para uma tarefa e erra é um corajoso, sabe? E ele vai aprender mais do que aquele que não se voluntaria. E isso é interessante, viu, Homero? O que o professor Carlos fala. Eu vinha conversando com o Homero previamente aqui a esse momento, eu falando com ele, olha, Homero, eu vejo o livro do professor Carlos, o livro fala, né, apesar do título Hackeando o Estudo, quando a gente olha assim e fala, nossa, vão levar o estudo para onde, né? Estão hackeando ele. E aí que a gente mergulha no seu livro, a gente percebe que ele não é uma estratégia só de como você aprender, mas ele é também de como você ensinar. Então, a gente, enquanto professor, quando lê o livro, a gente vai percebendo que a gente pode lançar mão de estratégias para que o nosso aluno saia da nossa aula com uma porcentagem equivalente ali de aprendizado, para que ele possa depois fundamentar isso melhor dentro dos outros contextos que ele precisa exercer ali. Eu fui para a sala e eu fui aplicando algumas das dicas que você traz ali. E quando você fala da segurança psicológica, eu acho que isso é fundamental, porque os nossos estudantes hoje, eu acho que é uma coisa meio que dentro da cultura que a gente ainda vive nesse modo, no modo de alta produtividade, que você tem que acertar, em que você é cobrado quando você erra, você é apontado quando você erra. E aí, quando eu faço uma pergunta disparadora, ou chego na aula seguinte e falo assim, ó, vamos começar, hoje é o seguinte, anota no papel o que é que você lembrou da aula passada. E aí eles ficam assim, ai meu Deus, e agora? E se eu errar? Eu falo, calma, sem julgamentos, tá? É o que você sabe, é o que ficou. Vamos lá. E aí eu estava comentando com o Mero, eu fiz isso na aula e aí um foi falando uma coisa, o outro foi falando outra. Quando eu percebi o que cada um falou na sala, era a essência da aula que eu tinha dado na aula passada. Será que rolou aqui um neurônio espelho?
Será que o negócio a coisa está contaminando um ao outro? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o seu livro traz esse contexto, sabe? Eu acho que ele é muito mais do que um manual de aprendizagem. Ele vem como um manual da gente também, como é que a gente traz isso para a sala de aula e coloca os nossos alunos nesse ritmo aí de aprendizagem. Então, você sabe que a minha esposa, Marilyn, que depois eu vou ter que mostrar o link do podcast para ela, que estou falando dela, né? Ela me cobrou já para escrever o Hackeando o Ensino. Tem outros referenciais. Eu gosto muito, muito do Paul Kirchner, que é um pesquisador holandês, um pesquisador em psicologia educacional, que escreveu livros maravilhosos, tá? Que ultimamente, assim, são minhas bíblias. Três livros fundamentais. Vai a dica, vale a pena muito a leitura, tá? Olha o Prof. Dicas aí, Homero. O primeiro chama Instructional Illusions, ilusões instrucionais. O segundo, How Learning Happens, e o How Teaching Happens. Tem um outro livro, que seria um quarto livro, chama 10 Steps to Complex Learning. 10 passos para aprendizagem complexa. Então, tira muito esse mito, né, de que quando você está aprendendo uma coisa complexa, você tem que abraçar a complexidade e ficar só nela. Ele ajuda a gente a decompor a complexidade em pedaços menores, fazendo, sabe, pequenos chunks, assim, tarefas parciais e tal, para depois juntar tudo. Então, é interessante, assim, esse referencial teórico também, para ajudar quem está desenhando cursos, desenhando currículos. E, assim, é engraçado porque quando eu escrevi o livro, eu não sabia que já tinha uma taxonomia de neuroaprendizagem dentro da Anima, né? Daí depois, quando o Janes me mandou, eu comecei a ler, eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, gente, isso é muito de vanguarda. Isso é muito maravilhoso, sabe? E aí eu vi que estava, assim, totalmente alinhado, tudo que eu tinha escrito com o trabalho que a Anima já estava fazendo. Eu falei, nossa, que maravilhoso, né? Eu estou no lugar certo, que já tem essa filosofia de utilizar a evidência científica para nortear as práticas educacionais. Eu fico muito contente, sabe, que a gente está numa empresa que tem esse movimento em prol, né, de uma educação de mais qualidade e mais baseada, né, no que a ciência da aprendizagem tem a nos dizer. Então, isso é muito, muito gratificante. Professor, primeiro o incentivo a escrever o Hackeando o Ensino, viu? Porque eu acho que vai ser muito legal mesmo. Esse é um tema fundamental para nós, professores. Eu já vou É, entrar na fila de espera, tá? Para essa edição aí. Ah, claro, claro. Bom, assim, eu também sou professor, né? Há 2 décadas, 21 anos de sala de aula, eu completei agora. O professor também foi mudando ao longo do tempo. Quando comecei a dar aula, eu dava aula de um determinado jeito, achava que, assim, que se eu fosse rígido e carrasco, eu ia ser mais valorizado pelos alunos, esse tipo de coisa. E ainda bem, né, que eu fui amadurecendo. E eu acho que era insegurança também do professor, sabe? O professor, quando ele é muito carrasco, eu acho que é insegurança dele, não sei. Bom, mas eu fui melhorando também como professor ao longo do tempo e tentamos melhorar. Por isso que o livro interessa tanto para nós, que nós queremos melhorar mais ainda. Mas o trabalho do professor também foi sendo reconfigurado. E quando nós estamos falando aqui de taxonomia de neuroaprendizagem, nós trabalhamos diretamente com isso aqui na formação docente, com os nossos professores. Eu fiquei pensando o seguinte, assim, se eu considero que o trabalho do professor também, ele passou a ser maior no planejamento e na preparação da aula, para ter esses momentos, para ter essas coisas, do que Sim. necessariamente fazer slides ou de preencher com o conteúdo da aula, né? Como que o trabalho do professor mudou? Vou passar a pergunta assim. Olha, Homero, exatamente. O trabalho do professor hoje é muito mais o de uma curadoria de experiências de aprendizagem do que um criador de PowerPoint. A coisa que mais afeta a excelência é a motivação intrínseca da pessoa. A motivação intrínseca, ela ativa o sistema dopaminérgico de uma forma completamente diferente da motivação por medo ou da motivação por recompensa externa, por exemplo. Tá? Que funciona também.
né? Mas a motivação intrínseca, ela é muito melhor. O aluno que estuda porque ele quer aprender, ele tem uma arquitetura de aprendizagem diferente do aluno que estuda para não reprovar. Uma boa parte do nosso trabalho enquanto docente deve ser configurado para criar essas experiências de aprendizagem que ajudem a nutrir uma identidade profissional robusta, com valores sólidos. E aí você consegue fazer com que esse comportamento de excelência emerja de dentro, né? E não seja uma coisa fruto de uma fiscalização, de uma supervisão, de uma cobrança externa, né, que vem de fora. A excelência ela tem que surgir de dentro. Então, como a gente, né, precisa melhorar muito as nossas experiências de aprendizagem para fazer florescer essa identidade profissional comprometida com a excelência, motivada intrinsecamente para a excelência, né? Então, essa é a minha principal dica, digamos assim, a minha principal vontade de melhorar e criar experiências cada vez mais inspiradoras para as pessoas, sabe? Entra muito as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, mas entra também muito o apoio, o suporte que a gente dá, né? É o Não ensinar pode... com sentido, né, professor? É o ensinar com Isso, sentido, né, com propósito. exato. O significado é tudo, gente. O aluno tem que ver sentido, né? Então a gente já É isso sabe mesmo. que um contexto, né, que traga esse sentido, que traga essa autenticidade profissional, até porque o É. attention span dos alunos é baixo, né, cada vez mais baixo, com essa história de doom scrolling, né, tá todo mundo já com o sistema dopaminérgico mega saturado, o desafio se torna ainda maior, né, da gente chamar essa atenção, trazer essa atenção do aluno para a atividade que a gente está propondo, né? Então tem que Isso mesmo. ser muito criativo, tem que ser um artista mesmo. Então a docência ela tem muito de ciência, mas ela tem muito de arte também. Unir arte e ciência nessa criação aí de experiências de aprendizagem que conduzam, né, a essa identidade profissional comprometida com a excelência. É isso. Professor Carlos diz lá no livro que o teste não é o fim do aprendizado. Começo. Como é, professor? Que a gente trabalha essas avaliações para que ela não seja o fim do aprendizado para o aluno. Se a gente tem alunos surpreendidos com o conteúdo ou o resultado da prova, alguma coisa a gente não fez certo. O conteúdo da prova é uma surpresa para os alunos. Opa, como é que você desenhou suas atividades educacionais? A prova, né, ela deve ser um espelho das atividades educacionais, uma amostra de tudo que foi desenvolvido em sala de aula. E as atividades educacionais, elas devem conduzir o aluno para essa preparação organicamente, naturalmente. Então, é que nem um prédio. Você está construindo um prédio, no primeiro momento você precisa de andaimes, de muitos andaimes. E à medida que ele vai ficando pronto, você vai retirando os andaimes, você vai retirando gradualmente esse apoio. Mas no começo precisa de muito apoio, precisa de muito suporte, né? E aí, com o tempo, você vai aos poucos dando mais autonomia, mais independência, né? Fazendo o que a gente chama em inglês de fading, né? Tirando gradualmente a especificidade ali do feedback, a intensidade, a frequência do feedback, do apoio, para o aluno ir conquistando aos poucos essa independência. Muito bom, professor. Bom, a última pergunta aqui do nosso Profcast. Nós falamos aqui em vários momentos, né, do esforço que é necessário para a aprendizagem, falamos da autotestagem, falamos da importância do teste, e uma sombra aí que assombra, um assombro para os professores atualmente é o advento da inteligência artificial, da IA, dessas coisas, né? O medo do aluno ficar preguiçoso, por exemplo, de ter uma tecnologia que responde a questão para ele, se estiver fazendo uma prova online, por exemplo, que responde a questão para ele, que escreve um texto. Imagine o tanto que os professores têm medo em relação aos TCCs hoje, né? Os trabalhos de conclusão de curso, a tudo aquilo que a gente exige do aluno, de certa forma, que ele tenha um esforço, e se ele fizer um prompt adequado, a IA responde para ele. E como última pergunta para nós aqui, né? Em relação à inteligência artificial nisso aí, como que isso pode interferir no estudo, na aprendizagem e no trabalho aí do professor com os alunos nesse sentido?
Uma ótima pergunta, Homero. Você sabe que eu também estou estudando isso cada vez mais, né? Porque, querendo ou não, é uma realidade. Então, assim, a primeira coisa que eu penso é que não dá para proibir, porque o mundo do trabalho já usa. Você precisa ensinar a usar direito, com uma visão crítica, revisando. Só que, assim, os alunos têm. Uma coisa que a literatura também mostra, que mesmo a gente ensinando os alunos que a IA pode errar e que eles precisam checar tudo que a IA escreve, eles não checam. Tá? Eles tendem a não respeitar muito essa necessidade de revisão do que a IA entrega. Então, preservar o pensamento, a capacidade de pensar, é fundamental, né? Porque já tem, sim, uma série de artigos científicos mostrando que acaba ocorrendo uma preguiça metacognitiva até. Não só uma preguiça cognitiva, mas metacognitiva também. E isso é muito grave, né? Porque a gente corre o risco de fazer um de-skilling, como a gente falaria em inglês, né? A pessoa ir perdendo a habilidade porque terceiriza o raciocínio para IA. Esse desenvolvimento ali da capacidade de pensar e raciocinar que a IA pode sim estragar. É legal Muito bem, demais isso, professor, né? muito bom, muito bom. Já, muita coisa para a gente pensar, né, Dani? Muita coisa. Bom, Nossa, a cabeça tá ebulindo. para finalizar aqui o Profcast, nós temos um quadro final aqui que a gente sempre pede ao convidado para indicar um livro, um filme, uma referência para os nossos professores. Você já indicou 4, né? Mas eu vou pedir algo mais além dos 4 já indicados aqui. Qual que é a prof. Dica do dia? O que você indica de leitura ou de filme? Qualquer coisa que você queira indicar para os professores aqui, como a nossa prof. Dica de hoje. Puxa vida, você me pegou totalmente desprevenido. Deixa eu pensar aqui, cara. Nossa, que difícil. Eu tô olhando aqui para os meus DVDs. Eu acho que eu vou recomendar música. Enfim, uma coisa que ajuda a aliviar um pouco as agruras do dia a dia, né? Então, eu gosto muito de uma cantora holandesa. Aprendi a gostar, né? Na época que eu morava lá, que chama Eefje de Visser. Só que é um nome difícil de escrever, né? Porque, enfim, mas é EEFJE espaço DE espaço VISSER. Eefje de Visser. As músicas dela são fantásticas, tá? Então, quando eu tô assim muito estressado, eu boto Eefje de Visser para tocar e me ajuda muito a relaxar, me inspirar. É a dica que eu dou para todos vocês. Muito bom, professor, muito bom. Já Muito captamos obrigado. aqui, né, Homero? E com certeza a If Deficiência vai entrar nas nossas playlists aí de relaxamento. Ah, sim, claro. É Nós isso vamos ver aí. se a gente toca um trechinho aqui no final do podcast, Vamos, com tá? certeza. Né? Legal, Ó, legal. professor, muito obrigado aqui por esse momento hoje, disponibilizar o tempo para conversar conosco. Foi um ótimo momento aqui com você, viu? Muito obrigado. Eu que Isso mesmo. agradeço, Homero. Eu que agradeço imensamente, Daniele. Vocês foram ótimos. Obrigado pelo convite. E, enfim, fico aí à disposição de vocês sempre que precisarem, tá bom? Obrigada, professor. Joia, um Conta com a abraço. gente. Quem sabe no Tchau. lançamento do Hackeando o Ensino, né? Ah, Se eu eu quero estar escrever. Ah, sim. presente. Eu quero. Chama a Ah, gente que nós a gente queremos vai. outro episódio só do Hackeando o Ensino, né, Dani? Isso, exatamente. Já está marcado aí na agenda. Valeu, valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, obrigada, Valeu, professor. professor. Um abraço. Valeu, Tchau, tchau, Dani. tchau. Tchau, Mero.